Olá, colegas do TJMG, estamos começando o nosso último programa do ano. Você que é nosso ouvinte do podcast, o programa estará disponível no Spotify e em outros aplicativos de podcast. E você que está acostumado a acompanhar o nosso programa aqui na internet, o Fala Diretoria, ele estará disponível no YouTube. Eu sou Felipe Galego, terceiro vice-presidente do Sejusmig, sou moreno, cabelos pretos, hoje estou sentado de camisa preta do Sejusmig com o lema Unir, Lutar e Vencer. E o nosso programa de hoje é diferente, é especial. Vamos bater um papo, uma prosa aqui bem legal com o nosso presidente, Eduardo Couto. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Felipe. Quero cumprimentar o nosso companheiro Felipe Galego, cumprimentar cada servidora, cada servidor do Poder Judiciário Mineiro. Já fui apresentado, eu sou Eduardo Couto, estou presidente do Sejusmig, estou coordenador geral da nossa federação, a FENAJUDE, nessa nossa luta por direitos no Poder Judiciário aqui em Minas e também nacionalmente. Fazer também a minha audiodescrição. Eu sou homem de pele clara, cabelos castanhos, já grisalhos aí da luta, Felipe. Isso. Barba também grisalha, tô com meus óculos aqui de grau. E minha camiseta preta, data, base, já. E hoje um programa muito importante aí, rememorando e relembrando as nossas lutas e as nossas conquistas. Isso mesmo, vamos fazer aqui uma retrospectiva dos principais avanços que nós tivemos aí na nossa gestão. Mas antes disso, não se esqueça de seguir o nosso canal, ativar as notificações e compartilhar o conteúdo com os colegas. Roda a vinheta. Fala, diretoria. Fala, diretoria. Fala, diretoria. Fala, diretoria. Chegamos ao fim de mais um ano e também estamos aproximando aí do fim da nossa atual gestão. E hoje vamos falar um pouco sobre isso aqui, não é, presidente? É isso mesmo, e é bom relembrar que logo no início da gestão nós convocamos e realizamos uma Assembleia Geral Extraordinária para definir a pauta de reivindicações da categoria. Então, a pauta de reivindicações que norteou a nossa luta foi decidida, discutida, deliberada e aprovada de forma amplamente democrática em uma Assembleia especialmente convocada para esse fim, em que a categoria aprovou aquilo que compreendeu ser mais importante para a nossa luta nesse triênio 2022-2025. E é bom frisar, Eduardo, que o ápice, vamos dizer assim, da nossa luta ultimamente tem sido a mesa de negociação. Mas é bom frisar para os colegas aí que sindicato, nós que estamos aqui à frente das lutas, a gente não atua só na mesa de negociação. Tem todo um contexto que ocorre, vamos dizer assim, fora da internet, além das câmeras e dos microfones. Então a gente atua em mesas de negociações, nós temos reuniões frequentes com a alta direção do tribunal, toda semana diretores vão ao tribunal para tratar de assuntos relacionados com a categoria, a gente formaliza nossas pretensões através de ofícios, nós temos uma luta jurídica aqui que é diária, ações individuais, ações coletivas, a gente atua também, não só no Poder Judiciário, mas nos outros poderes, sempre correndo atrás das demandas junto ao Legislativo e até mesmo ao Executivo, tanto na esfera estadual e federal, e também a gente busca unidade com os outros sindicatos do serviço público e também sindicatos aqui dos servidores do Poder Judiciário. Ô Felipe, só para exemplificar o quanto a nossa atuação ela é ampla, ela é vasta, inclusive no Tribunal de Contas nós tivemos uma vitória muito grande, que foi o descongelamento do tempo que foi congelado pela Lei Complementar 173 do governo federal anterior. Então ali nós conseguimos recuperar um tempo congelado para fins de férias-prêmio, para fins de adicionais para o tempo de serviço. E um outro palco importante de lutas da nossa categoria e do nosso sindicato é nas ruas, onde nós somos forjados e onde nós fazemos a luta e a batalha. É exemplo
da luta recente que nós fizemos contra o regime de recuperação fiscal, que é um regime muito ruim, mas que o governador não conseguiu a sua aprovação na Assembleia Legislativa, graças ao enfrentamento que foi feito pelos parlamentares de oposição, mas pelo Sejusmig e pelas outras entidades, e a força da nossa categoria. Várias vezes nós convocamos a nossa categoria, a categoria veio do interior do estado para aqui, para Belo Horizonte, nós fizemos o enfrentamento e nós podemos dizer, nós vencemos o Zema no RRF na Assembleia Legislativa. Ele conseguiu adesão na Justiça, né? Isso. Ele apelou, não conseguindo na forma ordinária que seria na Assembleia, ele conseguiu no Supremo Tribunal. Ele alcançou o objetivo dele de uma forma antidemocrática. Sim, sim. Né? E depois, de uma forma mais antidemocrática ainda, quase que ditatorial, ele baixou um decreto estabelecendo um teto de gastos, né, que é muito prejudicial para a população mineira. Ignorando completamente o poder legislativo mineiro. Exatamente. Pois é, presidente. Lutas não faltam, demandas são inúmeras e a partir de agora nós vamos falar um pouquinho aqui, relembrar as nossas principais pautas, né, desse nosso mandato e os avanços e os retrocessos também que nós tivemos nessas principais pautas. É isso mesmo. Começando por um tema muito importante, uma das principais pautas da nossa categoria, que é a database, né? A Database 2024, nós tivemos a última reunião da mesa de negociações com a administração do Tribunal de Justiça e ficou definido que o PL da Database 2024 será encaminhado para a Assembleia até, no máximo, o dia 19 de dezembro. Um grande avanço, né, presidente? Tem gente que acha, mas database é obrigação, mas é bom lembrar que há pouco tempo atrás nós fizemos greve em razão da database. Nós já tivemos datas bases abaixo do índice inflacionário. Então, quando você tem uma database com a promessa de ser enviada ainda no mesmo ano e com todo o índice inflacionário, eu penso que é motivo para comemorar. Sim, e lembrando que as datas bases anteriores, nessa atual gestão do sindicato, já que nós estamos falando aqui de uma prestação de contas da nossa gestão, elas foram implementadas. A Database 2023 já foi implementada, a Database 2022 também foi implementada, e lembrando que na Database 2022 nós tivemos duas outras grandes conquistas, que foi a retirada das travas que impediam os reajustes dos auxílios saúde e alimentação acima da inflação. Isso. E uma conquista gigantesca que inclusive já estava judicializada pelo Sejusmig há mais de 10 anos, que foi o tribunal reconhecer que aqueles servidores que trabalham 8 horas devem receber pelas 8 horas. E a Database 2022 também é preciso lembrar que foi a primeira com 2 dígitos, né, 12,13%. E todas essas datas bases, de 22, 23 e 24, no índice da inflação. Porque, como o Felipe já disse, datas bases anteriores abaixo da inflação geraram uma perda acumulada no poder de compra dos trabalhadores e também, em determinado período, nós ficamos alguns anos sem database, que precisou do movimento grevista e teve presidente do tribunal que, infelizmente, não reconhecia, Felipe, o direito à database, que está garantido em uma lei estadual conquistada duramente pela nossa luta. E outro motivo para comemorar essa database 24, né, integralmente nos índices inflacionários, é que pela proposta do governo Zema, nos próximos 10 anos, 9, 10 anos de RRF, a previsão é de que nós vamos ter aí 2 reajustes de 3% só, que com certeza serão muito abaixo da inflação e não serão capazes de reajustar, restabelecer as perdas inflacionárias durante esse período. E o servidor pode falar, mas a gente tem legislação própria. É bem verdade que nós temos legislação própria prevendo a correção das perdas inflacionárias anualmente, sempre no dia 1º de maio, de acordo com o índice previsto no IPCA. Mas esse cenário, ele traz toda uma contextualização que dificulta o processo de negociação para que nós tenhamos. E também nós temos solidariedade com as outras categorias. Claro. Então, quando uma categoria só ganha e a outra perde, na verdade, acho que toda a classe trabalhadora acaba perdendo. Que só, né? Então, é uma luta que tem que ser da classe trabalhadora por vida digna. Verdade. E, por falar em database, recentemente nós tivemos uma conquista muito grande, que foi o pagamento de juros e correção das databases 2014 a 2017. Não é isso, presidente? O tribunal insiste em pagar retroativos sem as devidas correções. O Sejusmig tem ajuizado várias demandas buscando esse direito, o direito dos juros e correções dos pagamentos em atraso,
e nós tivemos esse grande avanço, essa quebra de paradigma recentemente, né, presidente? Nós tivemos há muitos anos atrás o pagamento de URV que veio acrescido de juros. E agora, só que teve um lapso muito grande, temporal, em que o TJ não reconhece a obrigatoriedade de fazer esses pagamentos corrigidos, né? A correção monetária e os juros. Com essa grande conquista, nós queremos avançar ainda mais, para que todo e qualquer pagamento feito pelo Tribunal de Justiça em atraso, mesmo que na via administrativa, seja acrescido da correção monetária e dos juros legais. É algo mais que justo, é o que está previsto em lei, é pagamento corrigido e com juros. Isso. Database tem tudo a ver com carreira, né? O que torna a nossa carreira, entre outras coisas, forte, é o nosso direito conquistado através da luta sindical de database, que é a recomposição anual, né, do poder de compra. Não é reajuste, né, presidente? É recomposição do nosso poder de compra. E sobre a carreira, nos últimos anos, na nossa gestão, na gestão anterior, foram grandes avanços, né? Hoje nós temos orgulho de dizer que, com um ou outro ponto negativo, a nossa carreira ainda é muito boa, muito melhor que muita carreira aí do serviço público. E os avanços na carreira nos últimos tempos aí foram bem importantes, né, Eduardo? Nós temos quadros comparativos das promoções verticais ao longo dos anos, e ali a gente observa que há alguns anos anteriores o percentual de servidores que alcançavam a promoção vertical em relação ao número de candidatos era muito baixo. Então, com a nossa luta, nós fomos conquistando ao longo dos anos, seja por alterações legislativas ou por aumento, ampliação dos recursos disponibilizados para a PV, que mais colegas nossos fossem promovidos, alcançassem a promoção. Para se ter uma ideia, na PV 2021, nós tivemos 91,8% dos candidatos que foram classificados, eles foram promovidos. Muito disso, né, graças aos aportes que são feitos na PV, além daqueles inicialmente anunciados, graças à solicitação e reivindicação do sindicato. Isso. Nós temos alguns números aqui para exemplificar. Na PV 2020, nós tivemos um aporte de 5 milhões a pedido do Serjusmig, né? Depois da publicação do resultado inicial da PV, o sindicato envia um requerimento para o Tribunal de Justiça apontando condições favoráveis para essa ampliação, e com essa ampliação de 5 milhões, mais servidores foram promovidos. Na PV 2021, eu já disse aqui, 25 milhões, 91,8% dos servidores foram promovidos. Na PV 2022, nós conseguimos mais uma ampliação, de 25 para 30 milhões, os recursos investidos na promoção. Em relação à PV 2023, nós tivemos também uma novidade, um avanço na última reunião da mesa de negociações, que foi a disponibilização do cronograma. E eu estou concorrendo nessa, viu? Eu gostei boa sorte. do cronograma, eu acho que isso deixa a gente mais tranquilo, né? Você pode fazer um planejamento. Quando eu vi o cronograma, né, eu tive a sensação, eu acredito também que todos os colegas aí que estão concorrendo na PV 23 ficaram muito felizes com esse cronograma, que a gente tem um planejamento, deixa a gente menos ansioso, né? A gente pode focar em outras lutas e deixar que o cronograma da PV aconteça naturalmente. Aproveitar para desejar sucesso para você, Felipe, na promoção vertical 2023 e para todos os servidores e servidoras que estão concorrendo. Carreira é reconhecimento do bom trabalho prestado pelo servidor público. Na PV 2023, com a disponibilização do cronograma, nós acabamos atendendo uma reivindicação que ela é muito frequente por parte dos servidores, que é previsibilidade. Isso. Os servidores, eles nos cobram muito e a gente pressiona muito o TJ para ter previsibilidade. Quando é que vai sair o pagamento X? Quando é que vai ser a indenização das férias? Quando que eu vou receber a indenização dos plantões? Quando que vai sair o resultado da PV 2023? Então, em relação à carreira, pelo menos, o cronograma ele traz essa previsibilidade para os servidores, os candidatos. Sim, e sobre a carreira, né, Eduardo, é bom a gente lembrar duas legislações importantes que acarretaram todo esse avanço nas promoções que a gente acabou de dizer. Eu vou ver aqui na minha colinha aqui a Lei 23.478 de 2019, a 23.828 de 2021, que possibilitam um apontamento, a primeira de 25% e a segunda de 50% acima do número de vagas. Isso foi uma conquista incrível. Isso.
Isso quer dizer o quê? Se para um determinado cargo existem 100 vagas, com a ampliação de 50%, o tribunal pode indicar, ao invés das 100 vagas, 150 vagas para aquele cargo, só para ter uma exemplificação numérica. Então, ao mesmo tempo que nós lutamos para ampliar os recursos, nós também lutamos para ampliar o número de vagas. E a nossa luta permanente é o fim do limite de vagas, porque se já existe a limitação orçamentária, a limitação financeira, a limitação fiscal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, não há necessidade de você ter mais uma limitação prevista em lei. Então a nossa luta maior é pelo fim do limite de vagas. E só para finalizar esse tema, o edital da PV 2024 também já foi publicado em agosto desse ano. A norma atual diz que os editais devem ser publicados em agosto de cada ano, então nós já temos o cronograma da 23 e o edital da PV 2024 publicado. Quando é que vão abrir as inscrições para a PV 2024? Quando a gente tiver o resultado da PV 2023. E outra coisa que está sendo também cobrada pelo sindicato e negociado é a simplificação dos processos. É muito documento que tem que juntar? É muito documento. Já teve uma pequena simplificação agora com a própria EGF juntando... Para o próximo, 2024. Os custos que o servidor tem, então a própria administração do TJ via EGF vai fazer a juntada, mas a gente quer simplificar ainda mais, para que o processo seja mais célere e o resultado seja mais rápido. É isso aí, a luta pela carreira, ela é contínua. Então vamos falar agora de remoção, Eduardo. Isso, outro tema muito importante e que a categoria também nos cobra muito, né? Demais. Principalmente o pessoal do último concurso, penúltimo concurso na verdade, né, de 2017, é uma demanda também que a gente é muito cobrado. Isso. Uma conquista recente que nós obtivemos foi aquela alteração da lógica de indeferimento em massa das remoções. O pessoal concorria, era aprovado dentro das vagas, mas na hora de finalizar o pedido era indeferido. Isso recentemente alterou, não é verdade? É bom lembrar que um pouco antes disso ainda, os juízes envolvidos, né, os juízes da comarca de origem ou destino, eles deferiam ou indeferiam o pedido de remoção. Hoje não funciona mais assim. Os juízes envolvidos, eles manifestam pelo deferimento ou pelo indeferimento. Quem analisa é o juiz auxiliar da presidência. E nós tínhamos sim, Felipe, uma prática de que quando havia manifestação pelo indeferimento, automaticamente isso era considerado e a remoção era indeferida. Nós conseguimos modificar isso num cenário, e aí a gente vai linkar esse assunto remoção com concurso, não tem como não fazer esse link. É indissociável. É indissociável, porque quando você tinha um concurso vigente, aqui falando do cargo de oficial judiciário, quando as remoções eram deferidas, ainda que com manifestação contrária de um dos magistrados, aquela vaga poderia ser preenchida pelo concurso público. Por isso que a nossa luta é pelo direito à remoção, mas também pelo concurso público como forma de ingresso no serviço público. Isso. E sobre a remoção, a gente ainda continua aí com 3 pautas dentro da remoção importantíssimas, né? A primeira, periodicidade mínima da publicação, né? A gente cobra... Na norma anterior tinha periodicidade, que era 4 editais por ano, né? A periodicidade trimestral. Essa portaria foi revogada e hoje a gente não tem a periodicidade. Isso traz mais um motivo de imprevisibilidade para os servidores que têm interesse na remoção. Mais opções também por comarca, né? Sim. Está muito restrito. E agora uma luta mais recente que tem nos tirado aí o sono, que é derrubar as travas do edital de remoção. Explica pra gente aí o que é essas travas. Tem muita gente que nos procura, questiona. A gente tem insistentemente tentado retirar essa trava, mas até agora sem sucesso. Esse é o principal desafio nosso agora em relação às remoções. A retirada das travas que impedem que os servidores façam a inscrição. A administração anterior e, na sequência, a atual administração continuou com essa compreensão de que só podem se inscrever para remoção servidores lotados em unidades judiciárias que têm excedente. Tá? E nós já discutimos, nós já levamos isso para a mesa de negociações, já exemplificamos várias vezes que isso não atende necessariamente ao interesse público. Às vezes é o contrário, né? A trava vai desatender o interesse público numa determinada situação concreta. Olha só, vamos dar um exemplo aqui, Felipe. Em uma determinada comarca, na unidade judiciária, não tem nenhum excedente. Está com a lotação ideal
de acordo com a lotação paradigma, que é aquela prevista na portaria do Tribunal de Justiça. Digamos que naquela unidade tem que ter 10 servidores, Isso. e lá tem 10. O servidor daquela comarca ele está impedido de fazer a sua inscrição para o edital de remoção. Agora, pode ser que ele queira fazer a sua inscrição para uma comarca que deveria ter 10 e só tem 6, que tem um déficit muito maior. Nesse exemplo concreto, o que o interesse público indicaria? Aquele servidor ser removido para a comarca que tem um déficit maior, que tem menos servidores. Mas não, com essa prática do Tribunal de Justiça, esse servidor fica impedido de fazer a sua inscrição. E o que nós argumentamos na mesa de negociações, com o juiz auxiliar da Presidência para Recursos Humanos, é que a todos os servidores deve ser permitida a inscrição para o edital de remoção. E aí cada caso será analisado pontualmente. Se atende ao interesse do servidor e ao mesmo tempo ao interesse do serviço público, da administração pública. Eu penso que a existência de eventual déficit na comarca de origem pode sim, é razoável, ser um fundamento para indeferimento, mas jamais uma trava para impossibilitar a inscrição, né? Isso, nós do sindicato, nós temos a preocupação em defender os interesses dos servidores e das servidoras, mas também nós temos um compromisso com a qualidade da prestação jurisdicional. Todos nós, todos os trabalhadores do Poder Judiciário. É claro que em determinados casos o servidor ele possa ter que esperar um pouco mais, às vezes não vai conseguir na primeira remoção, vai conseguir na segunda, não vai conseguir no primeiro momento, mas num segundo momento em que tiver um concurso válido, um concurso vigente, isso vai facilitar para aquela remoção seja deferida. Agora, impedir o servidor de fazer a sua inscrição não nos parece razoável nem justo. Eu ainda tenho esperança, viu, presidente, que essa trava vai cair em breve. Vamos ver. Isso. Um próximo ponto aqui, você já até falou um pouquinho sobre ele hoje, indiretamente, que foi o descongelamento do quinquênio, trintenário e férias-prêmio no período da pandemia, né? Os colegas aí devem lembrar, no período da pandemia, no então governo Bolsonaro, editou-se a Lei 173/2020, que suspendeu, no período da pandemia, salvo engano, março de 2020 a... Maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Nesse período, então, inicialmente, não se contou-se o tempo para fins de aquisição de adicionais. Foi uma luta difícil, mas a gente teve sucesso no âmbito aqui do Tribunal de Justiça, conseguir derrubar esse congelamento no âmbito administrativo, inclusive. Isso, foi uma luta que lá no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nós conseguimos uma decisão favorável que esse pedido fosse contabilizado. Isso foi na gestão anterior, né, do nosso companheiro Rui Viana. Mas essa luta ela continuou porque o tribunal precisaria aplicar essa decisão do Tribunal de Contas. Então, já na nossa gestão, nós trabalhamos e batalhamos muito no Tribunal de Justiça. Isso foi pautado no órgão especial do tribunal para que essa decisão do Tribunal de Contas fosse aplicado no âmbito aqui do Tribunal de Justiça. Então, todo o tempo foi contabilizado, todo aquele tempo congelado. Mas quem adquiriu adicionais ou férias-prêmio dentro do período de congelamento ainda ficou com um prejuízo. E isso a gente segue na luta para aprovar um projeto de lei no Congresso Nacional para que esse dispositivo da Lei Complementar 173 seja revogado e o tempo, além de ser contabilizado, nós possamos receber os retroativos. E sobre esse tema, só para lembrar, a decisão do órgão especial que tratou do assunto foi de 22 de março de 2022. No início da nossa gestão, né? Isso. E a implementação ocorreu em julho de 22, inclusive com pagamentos de retroativos. Eduardo, vamos falar agora de indenização de férias. Férias-prêmio, férias suspensas. Esse é um tema muito relevante para a categoria. A gente é constantemente questionado sobre isso e é um direito que a gente alcançou recentemente. Às vezes demora um pouco para ser implementado, mas o importante é que a gente avançou muito nesse tema nos últimos anos. Nós tivemos uma grande conquista em relação às férias-prêmio, tanto em relação aos servidores ativos quanto aos aposentados. Em relação às férias regulamentares, é algo que traz ansiedade, né, para os servidores. É bom relembrar que antes os servidores poderiam suspender apenas 10 dias de férias regulamentares por ano. Então, nós fomos avançando e
hoje os servidores podem suspender até 25 dias de férias. As datas, em 2022, houve ampliação nas datas de pagamento. Em 2023 foram indenizadas também e nós tivemos definição em relação à indenização de férias regulamentares do ano de 2024 na última reunião da mesa de negociações. Nós cobramos que fosse pago ainda em 2024, mas o tribunal está adotando a estratégia de pagamento na rubrica despesa de exercício anterior para não impactar os limites fiscais. Então foi confirmado o pagamento das férias de 2024 no contra-cheque do mês de fevereiro com crédito no primeiro dia útil de março. E em relação às férias prêmio a gente tem novidade. Sim, férias prêmio, historicamente, nós servidores não tínhamos o direito de ser indenizado, né, Eduardo? O sindicato ajuizava ações várias, após a aposentadoria... Ganhávamos todas, diga-se de passagem. Isso, goleada. Então o servidor aposentava sem gozar férias prêmio, ainda tinha algum saldo, o tribunal não pagava, era necessário o ajuizamento de demanda judicial buscando esse direito. Todas que nós ajuizamos, nós ganhamos. Aí, mas a gente sabe que tem todo o procedimento para o Estado fazer o pagamento. Demora, né? O sistema de precatórios, o regime de precatórios que todos estão submetidos, a fila. Então, sim, era algo que nós ganhávamos todas, mas com uma demora considerável para o recebimento. Isso. E aí, juntando as vitórias judiciais, mais a atuação do sindicato junto ao tribunal, nós conseguimos um primeiro grande avanço, que foi o pagamento administrativo das indenizações de férias prêmio. O servidor aposentava, ainda tinha período de férias prêmio não gozado, num determinado prazo, após a aposentadoria, eles passaram a receber a indenização da férias prêmio sem a necessidade da ação judicial. Isso, sem necessidade de ação, na integralidade e na via administrativa. Alguns servidores aposentados têm me mandado mensagem, todo mundo tem meu contato, meu WhatsApp, eu aposentei, tem 3, 4 meses, não recebi ainda. O tribunal disponibilizou 5 milhões de reais por mês para fazer esses pagamentos e os pagamentos estão sendo feitos seguindo uma ordem cronológica. Então, o servidor que aposentou e ainda não recebeu, vai receber na via administrativa e integralmente. Agora, a grande conquista desse ano, da nossa gestão, foi a possibilidade de indenização de férias prêmio para os servidores da ativa, não é isso? Sim, aprovamos, né, uma lei que autoriza o tribunal a fazer o pagamento, é óbvio, dentro da dotação orçamentária, da possibilidade financeira, para pagar o servidor ainda em atividade, ainda em exercício, até 2 meses, né, por ano, 2 períodos por ano. Então o servidor que tem saldo de férias prêmio pode, a partir de mês passado, acionar um sistema próprio no Tribunal de Justiça, no nossa intranet, fazer esse requerimento e está apto para receber indenização de 2 meses de férias prêmio por ano. Os pedidos já foram feitos, né, estão sendo processados e agora a gente aguarda o pagamento. Você falou do procedimento, é importante dizer. A legislação autoriza o tribunal a indenizar até 2 períodos por ano, mas o servidor tem que fazer um procedimento. Este procedimento é feito via portal RH. Lá o servidor vai requerer o uso da totalidade do saldo. Tem campo para que ele faça reserva de saldo, se assim ele quiser. E o tribunal também está adotando e deve adotar em relação à indenização de férias prêmio essa estratégia de despesa de exercício anterior, DEA, né? Que a gente chama de DEA. Então é importante que, se o servidor tem interesse nessa indenização, se ainda não fez, que ele faça esse procedimento no portal RH. O indeferimento vai ser publicado pelo tribunal, provavelmente no dia 13 de dezembro, essa primeira remessa. Então, o servidor tem interesse, o quanto antes ele deve fazer o seu pedido no portal RH. Indenizações de férias prêmio, férias suspensas, grande vitória aí da nossa luta. Vamos falar agora, pessoal, de auxílios, né? Nós temos aí auxílio creche, auxílio saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação, nosso famoso Vale Lanche, e uma conquista recente, grande conquista, foi a retirada das travas. Explica aí, Eduardo, para o nosso telespectador, o que significa essa retirada das travas.
Então, nós conseguimos aprovar a legislação, né, gestão anterior aqui, colegas nossos que estiveram aqui antes da gente, conseguiu aprovar a lei instituindo auxílio saúde e transporte. Mas durante a tramitação na Assembleia Legislativa, por uma emenda de um parlamentar, foi incluída uma trava que só permitia os reajustes no limite da inflação. Nós conquistamos esse auxílio, e eu lembro muito bem, muito claramente, eu era delegado sindical à época, de que o que a gente falava é o seguinte: o importante é conquistar o direito, depois a gente luta para majorar. Aí com essa trava ficou praticamente impossível você conquistar um valor justo. Tanto do auxílio começou saúde, baixo, porque partiu de valores muito baixos, era o que era possível, o que foi possível na época. Então esse dispositivo que foi inserido na legislação permitia que os reajustes fossem feitos somente no limite da inflação. Então, se no ano você teve uma inflação de 3,69, você só poderia reajustar em 3,69. Aí na lei da database 22, que eu falei anteriormente, nós conseguimos retirar essa trava, permitindo que o tribunal possa, com a nossa luta, né, e as nossas cobranças, conceder reajustes não de acordo com a inflação, mas de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária. E só para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia da importância desse destravamento do auxílio saúde e do auxílio transporte, às vezes a repercussão monetária não é muito relevante, porque, como você já disse, esses auxílios infelizmente começaram em valores muito baixos. Mas olha só os reajustes de 2024. Auxílio transporte 20,7%, alimentação 31,9%, creche 20,7% e saúde 20,7%. Reajustes muito acima da inflação, que ano passado beirou aí 4, 5%. Então, isso é muito importante. Mas, em relação aos auxílios, a luta continua por auxílios em valores dignos e justos, principalmente em relação ao auxílio saúde, né, Eduardo? Em relação ao auxílio saúde, vocês acompanharam, nós lançamos uma campanha específica, Auxílio Saúde Digno Já. Nós recebemos hoje valores totalmente incompatíveis com aquilo que é praticado no mercado de plano de saúde. E lembrando que auxílio saúde não é só para pagar plano de saúde, não. É todo o conjunto de bens, de recursos, de atividades que estão ali em volta da saúde, né? Desde o plano de saúde propriamente dito, que a gente falou, mas também acesso a medicamentos, acesso a práticas esportivas, academia, fazer uma yoga. Verdade. Então, até lazer, né? Tudo isso está envolvido com a saúde. Dentro dessa campanha, foram vários ofícios para o tribunal, várias reuniões. O Sejusmic faz parte, né? O Rui Viana, nosso vice-presidente, faz parte da Comissão de Saúde do Tribunal. E agora nós tivemos um passo importante nessa nossa luta por auxílio saúde digno, que foi a aprovação de um anteprojeto de lei no órgão especial, permitindo que, por ato interno do Tribunal de Justiça, as faixas etárias possam ser alteradas. Hoje nós temos 3 faixas na legislação. Então, o presidente do Tribunal de Justiça, de acordo com as nossas reivindicações, as possibilidades e as nossas negociações, o tribunal pode ajustar o valor, mas dentro daquelas 3 faixas. Com essa alteração legislativa, o tribunal poderá promover a alteração das faixas, e eu imagino que a gente pode trabalhar em algo parecido com as faixas que são praticadas hoje para os planos de saúde, que são 10 faixas, para que a gente consiga valores mais justos. Então, eu estou dizendo e digo aqui também que é um passo muito importante para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é auxílio saúde digno para todas as trabalhadoras e trabalhadores do Poder Judiciário Mineiro. Nós não vamos descansar enquanto esse auxílio saúde, muito importante principalmente para os servidores mais velhos, né, os mais experientes, que têm maiores gastos com saúde. Então não vamos descansar enquanto esse auxílio não for digno e justo. Felipe, tem uma coisa que é muito importante dizer para a nossa categoria sobre o CNJ. Alguns servidores nos abordam, temos que denunciar o CNJ, porque é um abismo muito grande, e assim um abismo muito grande entre o auxílio saúde que é praticado para a classe dos magistrados e aquele que é praticado para a classe dos servidores do Tribunal de Justiça. Há sim esse abismo. E alguns servidores nos abordam, temos que denunciar para o CNJ. Mas a injustiça começa pelo próprio CNJ, quando na resolução, na norma que trata do auxílio saúde nos tribunais, ela prevê um teto de 10% do subsídio do magistrado para os magistrados e para os servidores, e em relação aos magistrados prevê um piso de 8%. Então, Felipe,
a verdade é teto para todos, mas o piso mínimo somente para magistrados, para servidor não tem. Então a injustiça começa no próprio CNJ. Então é na nossa luta, pelas nossas próprias mãos, que nós vamos conseguir reverter essa injustiça. Nossa vida não é fácil, né, presidente? Mas aproveitando o tema aqui de auxílios, eu me lembrei de uma conquista recente e importante, que foi conquista judicial, que foi o pagamento de vale-lanche para os servidores do interior, né? Até maio de 2005, o tribunal não pagava auxílio-lanche para os servidores do interior. O Sejusmig ajuizou uma demanda judicial, conseguimos êxito, e então no final de 2021, início de 2022, foram milhões e milhões de reais destinados aos bolsos dos servidores do interior que sofreram essa injustiça entre, deixa eu só ver a data aqui, novembro de 2003 a 30 de maio de 2005. Foi uma vitória marcante também, né, presidente? E o que é isso? Parece até engraçado, mas não é, né? O que é isso? O que é vale-lanche do interior? Quando foi instituído esse direito, o tribunal só o fez para os servidores lotados na capital. Então é uma injustiça muito grande. Quando o sindicato argumentava, quando os servidores cobravam, representantes do tribunal falavam, não, quem mora no interior é só atravessar a rua, vai na padaria, vai comer um pão de queijo na Cadatil. Então, isso é um negócio absurdo, a gente está tratando de direitos. Então, o Sejusmig ajuizou uma ação para garantir esse direito a todos, esse direito foi garantido. Depois o processo de cumprimento de sentença, são 3 lotes, né? Lotes 1, 2 e 3. Três ações. Isso, e os 3 lotes estão em fase de pagamento. Então, se você, servidor, já estava no Tribunal de Justiça e era lotado ou lotada em uma comarca do interior, neste período que o Felipe falou, de 4 de novembro de 2003 a 30 de maio de 2005, você tem direito a receber o vale-lanche retroativo. Se você ainda não recebeu, entre em contato com o nosso jurídico para você ver o procedimento que você vai ter que fazer para você receber o seu direito. Vamos lá, vamos falar agora de indenizações de plantões. Durante muito tempo, muitos anos, né? Eu fiz vários plantões, você deve ter feito vários plantões lá em Buritis também. Os servidores faziam os plantões e nós tínhamos aí direito só de ia para banco de horas, dias de compensação. Depois você folgava, né, aqueles dias lá na maneira que você entendesse mais conveniente, né? E aí nós conseguimos, também com muita luta, que os plantões passassem a ser indenizados, né? Uma vitória importante, e hoje nós estamos aí com um pequeno problema de regularidade de pagamentos. Mas o importante é que o direito foi alcançado e as implementações às vezes não são na forma que a gente quer, que a gente pretende, mas a gente não pode transformar isso em derrota, né, Eduardo? É importantíssimo não transformar a vitória em derrota. A conquista da indenização dos plantões. Antes, só compensação. Depois o tribunal começou a indenizar para os magistrados. Né? Então a nossa luta sindical que garantiu a indenização dos plantões aos servidores também. Da mesma forma da indenização de férias-prêmio. Ainda que demore um pouquinho, alguns meses para a gente poder receber, mas foi uma grande conquista o direito do aposentado receber na via administrativa, do servidor receber na ativa e do servidor que faz plantões. Eu fiz muitos plantões mesmo, enquanto escrivão lá na Vara Única da Comarca de Buritis. Então, uma grande conquista da nossa luta. Os pagamentos vinham sendo feitos com regularidade, 10 dias por mês. Houve ali uma interrupção dos pagamentos, nós tivemos um pagamento de 10 dias. Esse ano nós tivemos 2 pagamentos de 10 dias. 2 pagamentos. Agora, o mais importante é que na última reunião da mesa de negociações, que foi realizada no dia 9 de dezembro, nós tivemos o compromisso, após várias cobranças que os sindicatos fizeram ao Tribunal de Justiça, nós tivemos o compromisso assumido do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Corrêa Júnior, no sentido de que ele já determinou a retomada dos pagamentos dos plantões aos servidores no início de 2025. Então os pagamentos serão retomados e haverá regularidade. O que está sendo definido é a forma dos pagamentos, como se dará em relação a cada período. Mas
A determinação já foi feita para que os pagamentos sejam retomados no início do próximo ano, de 2025. Os pagamentos serão feitos com regularidade e agora está sendo definido como se darão esses pagamentos. É outra demanda, né, Eduardo, que muitos servidores nos procuram. Os pagamentos dos plantões. É importante dizer que essa é uma pauta que a gente leva quase que diariamente para o tribunal, né? A gente espera que a partir do ano que vem, né, como foi definido em mesa de negociação, esses pagamentos voltem a ser regulares, o que no mínimo tenha uma previsibilidade, para não deixar aí os servidores tão ansiosos em relação a esse crédito que todos nós aí temos para receber. Próximo tema aqui, Eduardo, muito importante para os nossos colegas servidores que cumprem diligências externas. Os comissários, psicólogos, assistentes sociais e os oficiais de justiça. Verbas indenizatórias. Conseguimos reajustes importantes nos últimos anos. Isso mesmo, nós tivemos um reajuste de 30% em 2022 e um reajuste de 15,65% em 2024. Agora nós vamos encaminhar um requerimento conjunto, um ofício conjunto, pleiteando o novo reajuste das verbas indenizatórias e também dos auxílios. Sim. Além da nossa luta pelo auxílio saúde digno, nós vamos pleitear o reajuste de todos os auxílios e das verbas indenizatórias já a partir de 1º de janeiro de 2025. Sim, vamos lutar por reajustes importantes, tanto na verba indenizatória quanto nos nossos auxílios. Felipe, tem mais uma pauta remuneratória de interesse da categoria, que é o RV. A gente não pode deixar de fora esse tema. Ainda tem muita gente para receber. Sim. Essa pauta, pessoal, é uma pauta que nós, dos sindicatos, nos atentamos, que é a devolução do imposto de renda cobrado indevidamente sobre os juros da URV. Então, está sendo pago em parcelas, e mais uma notícia boa para quem tem esse direito para receber: no próximo contra-cheque, no próximo pagamento da data de referência, mês de referência, dezembro, com crédito em janeiro, os servidores estavam recebendo até R$5.000, agora vai vir uma parcela dobrada, até R$10.000 para quem tem esse direito. Então, contra-cheque de dezembro com crédito no primeiro dia útil de janeiro de 2025, até R$10.000 para quem tem esse direito para receber. Muito legal, a gente ainda tem servidores aí com saldo, né? Então essa notícia é importante para esse grupo de servidores. Próximo tema aqui, Eduardo, muito importante também: teletrabalho. Nos últimos anos, muito também em razão do que aconteceu durante a pandemia, o teletrabalho deixou de ser experimental para ser uma realidade. E junto com a implementação do teletrabalho, vieram várias demandas do ponto de vista, né, da nossa categoria, seja por direitos, auxílios, condições, enfim. Você participou da comissão de teletrabalho durante muito tempo. Sobre o teletrabalho, resume para a gente aí quais foram as principais atuações do sindicato e os avanços que nós conseguimos nesse tema. Então, eu tive a oportunidade de representar os servidores na comissão de gestão do teletrabalho. Lá nós tivemos avanços e impedimos retrocessos também. Um dos avanços que nós conseguimos foi o pagamento do auxílio transporte proporcional aos servidores em teletrabalho híbrido. Que inicialmente quem estava em teletrabalho híbrido não recebia. Não recebia. Eu levantei essa questão, eu levei essa questão para a comissão de gestão do teletrabalho, e lá um magistrado falou o seguinte: não, mas a resolução diz que quem está em teletrabalho não tem direito a receber auxílio transporte. Eu aproveitei e falei: foi como colocar a bola na marca do pênalti, né? Eu disse o seguinte: com certeza, o senhor está coberto de razão. O servidor em teletrabalho, a resolução diz que não tem direito. Mas, quando o servidor ele vai presencialmente ao posto de trabalho, ele não está em teletrabalho. Ele está em trabalho presencial, e o tribunal, ao não pagar o auxílio transporte, está havendo aí um enriquecimento ilícito por parte do Estado. É aquele velho ditado, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Isso era óbvio. Teletrabalho híbrido, o dia que você está em serviço, no fórum, auxílio transporte. O dia que você está em casa, não tem auxílio transporte. Exatamente. Então nós conseguimos aprovar esse entendimento, essa compreensão na comissão de gestão. Da comissão de gestão foi para a alta administração do tribunal, e lá foi aprovado
o direito, né, foi estabelecido e instituído o ato normativo para que esses servidores recebam. E lá na Comissão de Gestão do Teletrabalho, Felipe, alguns retrocessos foram tentados. Como, por exemplo, queriam acabar com o artigo 70, o direito de artigo 70. Ora, o trabalhador que está... a gente defende aqui que o teletrabalho é apenas uma modalidade, não é um benefício, não é um direito, não é uma obrigação, é uma modalidade de trabalho. Ele não pode ter ali seus direitos reduzidos. Então nós conseguimos garantir o direito ao artigo 70. Nós também lá eles queriam acabar com o teletrabalho híbrido e fora do Estado. Queriam que o modelo único adotado no tribunal fosse o modelo híbrido. Eles queriam acabar, na verdade, com o teletrabalho integral, instituir apenas o modelo híbrido. E nós conseguimos argumentar que os 3 modelos funcionam perfeitamente. Tem os servidores que estão no trabalho presencial, tem aqueles que estão no teletrabalho integral e o teletrabalho híbrido, que é possível a convivência desses modelos. Característica de cada servidor, né? O teletrabalho veio para ficar, e assim que ele foi regulamentado e estabelecido no tribunal, nós pleiteamos a criação do auxílio tecnológico. E essa demanda está parada, né? Não avança. Explica para a gente rapidinho o que seria esse auxílio tecnológico e por que essa demanda não avançou. O auxílio tecnológico seria uma compensação ao servidor que ele acaba tendo que custear as despesas com o teletrabalho. A exemplo da energia elétrica, equipamento, da internet, equipamentos, manutenção, móveis ergonômicos, manutenção. E um grande problema que nós tivemos, mais uma vez, infelizmente, o CNJ. No estado de Pernambuco, o sindicato de lá, o Sindiju de Pernambuco, que é parceiro e filiado à FENAGIS também, conseguiu negociar com o Tribunal de Justiça, aprovar o auxílio tecnológico. O tribunal aprovou um anteprojeto de lei, mandou para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, a Assembleia aprovou a lei. Democraticamente, o governador do estado sancionou a lei. Na hora de implementar, o CNJ ele barrou, dizendo que não seria permitido. Então o CNJ, que é um órgão com competências administrativas, não jurisdicional, correcionais, mas não jurisdicionais, dizendo que uma lei não deve ser cumprida. Isso acabou gerando uma barreira, né, um óbice para todos os outros estados. Então por isso que até para pleitear junto ao CNJ a gente tem que ter muito cuidado e muita estratégia. Isso. E para a gente encerrar aqui o tema teletrabalho, é bom lembrar que aquele servidor que está em teletrabalho, aqueles dias que ele está em teletrabalho, seja integral ou híbrido, o ponto tem que ser abonado pelo gestor. E é bom lembrar isso porque tem gente que esquece, não presta atenção e depois vem desconto remuneratório no contra-cheque. Isso. Então hoje a sistemática é essa, o servidor e o gestor têm que estar atentos. Nós apresentamos essa demanda na comissão de gestão, para revogar essa necessidade, porque o servidor que está em teletrabalho, ele não funciona na lógica de cumprimento de jornada, mas ele funciona na lógica de cumprimento de metas. Então não há por que cobrar registro de ponto ou abono de ponto. E para finalizar, em relação ao auxílio transporte proporcional, nós temos um requerimento para que o tribunal pague os valores retroativos devidos desde a suspensão e que se calcule os valores que o servidor faz jus ao recebimento e pague para os servidores devidamente corrigidos. É mais um passivo aí do tribunal para com os trabalhadores, que são vários, né? Diga-se de passagem. Eduardo, o Sejusmig, nós aqui do sindicato, sempre lutamos pela inclusão, pela acessibilidade e por condições dignas de trabalho para os servidores e servidoras com deficiência. Tivemos vitórias importantes neste nosso mandato. Diga para nós aí quais foram. Antes disso, vamos falar de coisa boa também, né? Que nós recentemente realizamos uma atividade em parceria com o Sinjus, uma confraternização para as nossas servidoras e servidores com deficiência. Isso, foi um sucesso. Eu estava lá, contamos com vários servidores, inclusive do interior, então queria mandar um abraço para aqueles que compareceram, né? E a gente espera todos os nossos próximos eventos destinados a esse público aqui, que é muito caro e a gente tem muito carinho. Que seja o primeiro de muitos. Agora, falando de direitos, o servidor que é pessoa com deficiência, ele tem direitos, né? A gente tem que tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade na medida da desigualdade, né? Esse é um princípio básico que a gente aprende.
E o tribunal, dentre 3 direitos importantes que esses servidores têm, o tribunal respeitava apenas 2, que é a designação provisória e a prioridade para o teletrabalho sem acréscimo de produtividade. O que é a designação provisória? O servidor é lotado em uma comarca, mas por algum motivo, a exemplo de fazer um tratamento, o servidor está lotado em Patos de Minas, mas ele precisa de fazer um tratamento especializado em Belo Horizonte. Então ele tem direito à designação provisória, independentemente de processo de remoção. Sim. Tá? Esse direito já era observado pelo Tribunal de Justiça. Um outro direito que o servidor tem, isso tudo está previsto na Resolução 1000 de 2022, um outro direito é a prioridade para o teletrabalho, então ele não vai concorrer com os outros servidores sem acréscimo de produtividade, que os demais servidores têm um acréscimo de produtividade. E é bom lembrar até que nesse tema do teletrabalho, que a gente falou anteriormente, nós esquecemos de mencionar que houve uma limitação do percentual, então teve trabalho do sindicato também para garantir ali um número adequado para que servidores que já estavam adaptados, né, ao teletrabalho não tivessem que voltar. Que retornar. Isso. Mas um direito que não era respeitado pelo tribunal é o direito à redução de jornada. E era muito interessante isso aí, né? Porque a resolução previa que Curioso. servidor com filhos com deficiência tinham direito a essa redução. Mas o próprio servidor ou servidora com deficiência não tinham. O sindicato atuou, mandamos ofício, né, insistimos lá no tribunal, fizemos um convencimento e graças a Deus essa resolução foi alterada. Isso, então hoje os servidores com deficiência eles têm esses 3 direitos respeitados a partir da nossa luta sindical. O direito à designação provisória, a prioridade para o teletrabalho sem acréscimo de produtividade e a redução de jornada, seja ele ou ela pessoa com deficiência ou tenha um dependente que também esteja nessas condições. Sim. Eduardo, próxima pauta aqui, próximo tema, jornada de 8 horas. A gente já falou um pouquinho também aqui sobre a jornada de 8 horas para os servidores de cargo em comissão, mas nós também alcançamos aí uma vitória que era muito pleiteada pela categoria para poder estender também essa jornada de 8 horas, é óbvio, né? Com o aumento proporcional na remuneração, também para todos os servidores. A jornada de 8 horas já era uma realidade para cargos comissionados há muito tempo, só que eles não tinham a justa compensação remuneratória. Implementamos a jornada de 8 horas, ou melhor, a tabela remuneratória de 8 horas para os servidores em comissão, cargo comissionado, e agora nós já temos o direito reconhecido, mas ainda carece de implementação, essa extensão de 8 horas também para os servidores que não estão em cargo comissionado, né? Outras pessoas de outras categorias, de outros estados, até é difícil de acreditar nessa realidade que existia no Tribunal de Justiça, que é um trabalhador ser submetido a uma jornada de 8 horas e receber por apenas 6. Eu sou submetido à jornada de 8 horas desde 2012. Nós estamos em 2024, sempre recebendo na tabela salarial de 6 horas. Então aqui o Sejusmic já tinha judicializado isso naquelas ações que ficaram conhecidas como os processos dos 33%, porque a diferença remuneratória é 33% em percentual. Então, todos esses anos os servidores trabalhando 8 horas e recebendo por apenas 6. Então nós conseguimos corrigir essa injustiça na lei da database 2022. Hoje os servidores que trabalham 8 horas recebem na tabela salarial de 8, os servidores que trabalham 6 na tabela respectiva de 6. E falta um retroativo a ser pago, que será quitado pelo Tribunal de Justiça integralmente no mês de janeiro. Aí depende de alguns procedimentos no DEARU, pode ser na folha de dezembro com crédito em janeiro, pode ser uma folha suplementar em janeiro, ou pode ser na folha de janeiro com crédito em fevereiro. Mas na pior das hipóteses, janeiro com crédito em fevereiro. Sobre isso, o importante é que já está autorizado o pagamento, né? Já está definido. Só questões aí, vamos dizer, burocráticas, né? Lá da DEARU para fazer os cálculos, para saber quando efetivamente esse crédito vai ser destinado aos servidores. Perfeito. Agora, sobre a possibilidade de optar pela jornada de 8 horas, é importante dizer o seguinte: muitos servidores, teve um encontro regional que eu fiz uma pesquisa ali muito empírica, né? Se os servidores tinham interesse em permanecer na jornada de 6 horas
migrar para uma jornada de 7 horas, foi uma suposição, porque essa jornada não existe no tribunal, Isso. ou migrar para uma jornada de 8. E deu mais ou menos um terço, né? Um terço queria 6, um terço queria 7, um terço queria 8. É importante dizer que isso não será uma imposição. Que a gente está discutindo agora o fim da jornada 6x1. É vida digna, é tempo de descanso, é tempo de lazer, é tempo de convívio familiar. Então quem defende família de verdade tem que defender o fim da jornada 6x1, para que as pessoas tenham convivência familiar, tenham dignidade, porque tem muita gente por aí, Felipe, falando que é defensor da família e que é contra o fim da jornada 6x1. Eu acho que aí é uma contradição muito grande. Então, não será uma imposição mudar para a jornada de 8 horas, para quem quiser migrar para a jornada de 8 horas. E também nós vamos lutar na regulamentação para que não haja a irretratabilidade ou a irreversibilidade. Para quem quer fazer opção, se num outro determinado momento ela tiver interesse em retornar para a tabela de 6. O importante é que quem trabalha 6 receba 6, quem trabalha 8 receba 8. Isso tem que ser regulamentado, vai ser montado um grupo e o Sejusmic fará parte desse grupo para garantir que a possibilidade seja para todos os cargos, independente se o servidor está lá na frente ou no início da carreira, que não seja impositivo e que seja retratável. Fato é, a tabela de pagamento de 8 horas para os cargos comissionados já é uma realidade, depois de muita luta dos sindicatos e da categoria. A extensão de 8 horas para todos os servidores já está prevista em lei, falta só o tribunal regulamentar através de uma resolução e a gente tem cobrado isso dioturnamente do tribunal. Porque serviço, para quem quiser trabalhar 8 horas, tem de sobra, né, Eduardo? E por falar em serviço, vamos passar para um outro ponto que tem tudo a ver com esse excesso de demanda, excesso de trabalho que a gente tem hoje, é uma realidade em todos os postos de trabalho do Tribunal de Justiça, que é o concurso público. O Sejusmic defende o serviço público e defender o serviço público é defender o concurso público. Nós tivemos aí recentemente uma luta muito importante pelo concurso público 01/22, que já foi homologado, mas nenhum servidor aprovado ainda foi nomeado. É interessante, né, Eduardo, que esse concurso quase foi anulado. Graças a uma intervenção dos sindicatos, principalmente do Sejusmic, nós conseguimos salvar esse concurso e hoje temos aí centenas e centenas de pessoas aprovadas aguardando a nomeação. Olha, o Sejusmic já tem um histórico de salvamento de concursos. E o podcast já está ficando grande demais, mas eu vou ter que voltar aqui um pouquinho. Não pode deixar de falar, né? Vou ter que voltar um pouquinho no concurso de 2017. Pessoal, o concurso de 2017, 2017, ele tinha vencido. Centenas de milhares de candidatos aprovados e o Tribunal de Justiça não prorrogou o prazo de validade do concurso. Plena pandemia, nós conseguimos aprovar um projeto de lei com a ajuda da deputada Beatriz Cerqueira, suspendendo o prazo de validade de todos os concursos no estado de Minas Gerais durante o período de calamidade pública. Então, enquanto houvesse a calamidade pública, segundo declaração da OMS, os concursos estavam suspensos. Então, o concurso que tinha vencido, não foi prorrogado, voltou a valer. Ressuscitou. Ressuscitamos um concurso. E centenas e centenas de candidatos aprovados foram nomeados. Então, foi a primeira atuação nossa ali, ressuscitando o concurso. E só um minutinho, Eduardo, sobre essa lei lá, né, que ressuscitou o concurso de 2017, já foi aprovado durante a pandemia, é muito legal. Eu conheço, né, várias pessoas, tenho vários colegas que hoje estão no serviço público, em outras categorias, polícia militar, poder executivo, que só conseguiram a nomeação graças a essa lei. Então foi uma lei que na época a gente lutou, pensando, é óbvio, mais próximo ao concurso do Tribunal de Justiça, mas que indiretamente nós salvamos e ressuscitamos vários outros concursos e essa lei fez diferença aí na vida de milhares e milhares de pessoas. E vários servidores hoje do Tribunal de Justiça, né, que são filiados ao Sejusmic, que estão aí nas comarcas trabalhando e servindo a população. Quando a gente faz os eventos, que a gente fala disso, alguém sempre levanta a mão, ei, eu aqui, ó, eu sou resultado, eu só tomei posse no concurso porque vocês conseguiram ressuscitar aquele concurso que já havia vencido. Então é muito gratificante, realmente vale a luta. E luta grande também nesse último concurso. E o de 2022, 01/2022, nós tivemos um imbróglio a partir da questão relacionada às cotas, né? Candidatos que
perceberam que as cotas não estavam sendo respeitadas, ingressaram com procedimento no CNJ. Isso. O CNJ determina que o TJ cumpra as cotas, o TJ vai para além do que foi determinado pelo CNJ e resolve reformular todo o edital, que antes era regionalizado por comarcas e passa a ser listagem única. E ali estava prejudicando todo mundo e não estava observando o princípio do edital como regramento que deve ser seguido no concurso público. Então houve um segundo procedimento. O CNJ mandou respeitar a cota e o tribunal inverteu a lógica do concurso todo. Sim. Aí houve um segundo procedimento, né, a partir dessa alteração do tribunal, o CNJ desfez essa alteração que o tribunal fez e nós tivemos várias reuniões com o TJ, com a presença dos representantes dos aprovados, da comissão de aprovados. E reuniões tensas, né? Reuniões muito tensas, e nessas reuniões o tribunal deixou muito claro a real intenção de anular esse concurso. Várias vezes eu ouvi nessas mesas de reunião a palavra anulação, né? Poder de autotutela, e a palavra anulação era iminente. E voltando de uma dessas reuniões, no carro do Sejusmig... Foi. Bastidores, hein, gente? Conversa de bastidores. Coincidentemente, o Felipe e eu estávamos no carro e nós tivemos uma ideia, porque o concurso do Ministério Público enfrentou esse problema e eles conseguiram resolver lá. E coincidentemente, na minha comarca, quem tomou posse, lá o concurso também regionalizado por comarcas, na minha comarca, quem tomou posse foi o terceiro colocado. Só tinha uma vaga e o terceiro colocado foi nomeado nas cotas para pessoas negras. Eu falei assim, olha, então o Ministério Público teve uma solução. Qual foi a solução adotada pelo Ministério Público? Aí nós buscamos. Eu entrei em contato com a diretora-geral do Ministério Público, lá eles utilizaram a ordem da vacância para estabelecer onde as cotas iriam cair. E aí o tribunal falou, isso é impossível fazer aqui, ordem de vacância. Quando eles disseram que era impossível, na verdade não era impossível, era de difícil operacionalização, mas não era impossível. Aí eu falei assim, peraí, então vamos fazer uma lista por ordem alfabética, porque eu acho que até uma criança de 10 anos consegue fazer uma lista por ordem alfabética. Bem mais fácil, né? Faz uma lista por ordem alfabética e aí as vagas vão ser destinadas para as cotas de acordo com a ordem alfabética de comarcas. Levamos isso para o tribunal. Colocamos no papel essa proposta. Formalizamos essa proposta para o tribunal, formalizamos no CNJ, eu participei de uma audiência de conciliação no CNJ, me deram 5 minutos para falar lá. Você fez a defesa dessa proposta? Eu acabei falando uns 8 minutos, consegui fazer a defesa dessa proposta, essa proposta foi aceita pelos envolvidos, o tribunal acabou tendo que aceitar, o CNJ homologou essa proposta que partiu de dentro do carro do Sejusmig e o concurso finalmente, esse procedimento lá foi resolvido no CNJ. O edital foi novamente retificado. O edital foi novamente retificado e posteriormente homologado o resultado, e agora a luta é por nomeações. E agora nós estamos na luta aí por nomeações. Aproveita aqui o espaço para mandar um abraço para os queridos futuros colegas aprovados. A gente sabe que estão passando um momento aí muito difícil. Realizaram um ato maravilhoso no dia 4 de dezembro. Nós temos o apoio lá. E um abraço a todos aí. E essa luta do concurso público, especialmente concurso 01/22, também é nossa. Vocês podem contar com o Sejusmig, que nós estamos aí de mãos dadas com os aprovados. Contamos com vocês em breve aqui nas fileiras dos tribunais. Presidente, é muita pauta, é muita demanda, algumas vitórias, alguns retrocessos. Não deu para colocar tudo aqui, né? Mas é bom a gente frisar aí para os nossos colegas que o resumo de lutas e a nossa pauta de reivindicações estão disponíveis aí no nosso site. Quem quiser maior detalhe, pode buscar lá. E sobre a pauta de reivindicações, é importante, ela foi recentemente renovada, alguns pontos foram ratificados, outros incluídos, né, de forma, repito, democrática, no nosso último encontro de delegados. Não foi isso, presidente? É preciso dizer também que daquela primeira pauta de reivindicações que nós aprovamos lá em 2022, mais ou menos 60% dos itens ali a gente conseguiu avançar integral ou parcialmente. E no encontro de delegados, um encontro muito representativo, com mais de 400 servidores de todas as regiões, de praticamente quase todas as comarcas do estado, nós renovamos a pauta de reivindicações com ampla participação da categoria. Eles puderam lá fazer inclusões a partir das discussões que foram feitas no próprio encontro de delegados, das nossas visitas às comarcas, daquilo que a gente recebe aqui nos atendimentos. Nós conseguimos formatar uma proposta inicial e essa proposta foi submetida à plenária
que ajudou nessa construção, incluindo novos itens de pauta. Então, a pauta de reivindicações que foi aprovada no 25º Encontro de Delegadas e Delegados, ela vai servir para nortear os próximos anos, aí, pelo menos o próximo ano da nova gestão do sindicato. Pois é, presidente, é muita pauta, é muita luta. Mas além, né, de todas essas demandas, uma preocupação da nossa gestão, preocupação importante na minha avaliação pessoal, foi o fortalecimento do trabalho regional, a aproximação do sindicato aos colegas que estão longe, que estão no interior. O estado de Minas Gerais é um estado muito grande, né, de território aí maior que muito país da Europa, e uma proposta que a gente fez no início da nossa demanda e que parece que nós conseguimos cumpri-la, foi aproximar o sindicato da sua base, principalmente a base do interior. Isso é trabalho de base e é importantíssimo nós voltarmos ao trabalho de base. Além da AGE que nós fizemos para estabelecer a pauta de reivindicações que é a categoria, no início da gestão nós também fizemos uma pesquisa com a nossa categoria, para avaliar todos os nossos serviços regionais, jurídico, odontológico, comunicação, todos os nossos serviços foram avaliados. E nessa pesquisa tinha campos para que cada um pudesse apresentar críticas, elogios e sugestões. E algo que foi dito por muitos colegas foi o desejo de que nós voltássemos a fazer os encontros regionais. Sim. Então, pensando em aproximar, pensando nesse trabalho de base, nós lançamos o projeto 100% Sejusmi. Neste projeto, Felipe, no primeiro ano de gestão, nós colocamos uma meta desafiadora de visitar as 298 comarcas no primeiro ano. E fomos em todas. Fomos em todas e durante a gestão algumas comarcas já foram revisitadas uma ou duas vezes. Além disso, atendendo a essa reivindicação da categoria, nós retomamos os encontros regionais. Realizamos esses encontros em todas as regionais do estado, né? Algumas nós fizemos duas regionais para facilitar, mas todas as regionais foram contempladas. Foram 7 encontros regionais, 6 ou 7? Acredito que foi essa média, muito importante. Nós fizemos em Araxá, né, de Uberaba e Uberlândia. Araxá, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Valadares, Montes Claros, Belo Horizonte, Ipatinga e Belo Horizonte. Acho que foram 7, né? 7 ao todo. E já, outra coisa importante, nós lançamos, inauguramos mais uma regional, criamos e inauguramos mais uma regional, a 10ª regional, que é a Regional Patos de Minas. E o ano que vem, se Deus quiser e nos permitir, nós vamos realizar o primeiro encontro regional em Patos de Minas. Sim. Nesse fortalecimento e nessa aproximação do sindicato com a base, tem um grupo aí, né, que apesar de não estar mais na ativa, é um grupo importante da nossa base, que são os aposentados. Uma preocupação que a gente teve também nessa nossa gestão. E eles estão na ativa, viu? O lema deles é aposentados sim, isso, inativos nunca. Desculpa o erro, não estão em exercício funcional. Isso, né? Exato. Um abraço aí aos nossos colegas aposentados. E uma maneira da gente aproximar o sindicato desse grupo específico foi fortalecendo, implementando um núcleo que já existia, mas ganhou ainda uma maior importância nessa nossa gestão, que é o NAS. Isso, o NAS o ano que vem completa 10 anos de existência. Nós ampliamos as atividades do NAS com mais reuniões, mais eventos, mais viagens, e nós realizamos nessa gestão o primeiro encontro estadual de aposentadas e aposentados. E para o ano que vem, nós pretendemos realizar o segundo encontro estadual, também para comemorar os 10 anos de existência do NAS. Isso, aproveitar, mandar um abraço para os nossos colegas aposentados e ressaltar aqui o lema, né? Até levando em consideração o puxão de orelha que eu levei do presidente aqui, né? Qual que é o lema do NAS, presidente? Aposentados sim, inativos nunca. E tem um melhor ainda, aposentados sim, na luta sempre. Isso eu também gosto muito. E é importante ressaltar que toda vez que a gente convoca ato, convoca mobilização, assembleia, sempre tem uma parcela importante de aposentado lá, né? Isso é muito relevante para as nossas lutas. A turma é muito participativa. E um outro núcleo que foi criado também aqui no sindicato, pensando em aproximar e numa demanda muito importante, que é saúde do trabalhador, seja saúde física, saúde mental, o trabalho
de combate ao assédio moral, assédio sexual e todas as formas de discriminação foi a criação do Núcleo de Saúde do Trabalhador. Vou deixar você falar, você faz parte de uma comissão importante também do tribunal, né, Felipe? Isso. Indicado pelo sindicato, eu faço parte da comissão do tribunal de combate ao assédio moral. Comissão paritária. Isso, paritária, com participação de magistrados, servidores e até mesmo de uma trabalhadora que representa os terceirizados, né? Nós estamos lá representando o SEJUSMIG. Esse trabalho é muito importante e mais importante até que a comissão é o trabalho que a gente faz aqui no Núcleo de Saúde do Servidor. Nós temos aqui uma equipe multidisciplinar com advogados e psicólogos para acolher, receber, orientar e ajudar todo e qualquer trabalhador que esteja em sofrimento mental no âmbito laboral. Muito importante. E todo esse trabalho, né, esse projeto 100% SEJUSMIG, ele visa que o sindicalizado ele se sinta 100% representado pelo SEJUSMIG. Que as comarcas sejam 100% filiadas, né, 100% de servidores filiados. E todo esse trabalho que a gente fez, né, ao longo dessa nossa gestão, tem um reflexo objetivo, que é o número de filiados, né? Uma coisa muito relevante, um fato muito relevante na nossa gestão, foi em pouco tempo nós tivemos um aumento significativo do número de servidores filiados, do número de trabalhadores associados. Eu acho que é uma resposta a todo esse trabalho que a gente tem feito. E quanto mais filiados, mais forte o SEJUSMIG é. Quando nós iniciamos a gestão, era um pouco menos de 11 mil filiados, nós conseguimos bater a marca, né, publicamos matéria no site do sindicato, conseguimos bater a marca de 11 mil e já estipulamos uma meta aqui, né, de 12 mil, porque o sindicato é mais forte quando nós estamos juntos. E nós estamos quase batendo a meta de 12 mil. Então, nesse período de 3 anos, nós conseguimos um saldo de aproximadamente 1.000 novos filiados e filiadas. Então, o SEJUSMIG cada vez mais forte na luta. É bom destacar que neste ponto sobre filiação, no âmbito aí dos sindicatos do serviço público, especialmente no Poder Judiciário, o SEJUSMIG é um exemplo de sucesso, né? Nós alcançamos aí um índice de filiação que quase nenhum sindicato no Brasil tem, né, presidente? É um índice muito alto. Enquanto esse índice varia aproximadamente 50% no serviço público, infelizmente na iniciativa privada esse número é muito mais baixo. E aqui no SEJUSMIG nós temos um índice de filiação superior a 90%. Então isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito, que os sindicalizados confiam na nossa entidade e que a gente precisa continuar nesse trabalho, na luta por direitos, na luta contra os retrocessos, em defesa do serviço público, seja aqui em Minas Gerais ou seja em âmbito nacional, fazendo a luta em defesa dos direitos. Quanto maior o número de servidores filiados, sindicalizados, maior a nossa representatividade, maior a nossa legitimidade para pleitear as coisas aí, as nossas demandas junto ao tribunal. Então é isso, presidente. Tentamos aqui nesse pouco tempo fazer um resumo daquilo de mais importante que aconteceu aí nos últimos anos, especialmente na nossa gestão aqui no sindicato. E a gente espera, né, que o 2025, o ano que se aproxima, e os próximos anos também sejam de muita luta, mas principalmente de muitas conquistas. Então nós estamos aqui já encaminhando para o encerramento desse Fala Diretoria de hoje, Fala Diretoria especial, em um formato diferente. Eu volto a palavra aí para você, Eduardo, você se despedir, mandar um abraço, desejar as felicitações aí para os nossos colegas servidores e servidoras de todo o Estado. Felipe, quero agradecer primeiro a parceria, a sua parceria, a parceria de toda a diretoria, membros do Conselho Fiscal, toda a gestão do SEJUSMIG de 2022 a 2025, todo o corpo de trabalhadores e trabalhadoras do SEJUSMIG, nossos funcionários, né? Sem os nossos funcionários também nós não conseguiríamos chegar onde chegamos. Então, um agradecimento especial à diretoria, Conselho Fiscal, aos trabalhadores do SEJUSMIG e a cada filiado e a cada filiada que acredita na nossa luta. E faço aqui um apelo também para que
toda a nossa categoria participe, sempre que o sindicato convocasse. Quando nós tivemos uma luta, nós fizemos uma luta contra o regime de recuperação fiscal, fizemos uma luta contra o desmonte do IPSENG. Provavelmente nós teremos em breve database e o projeto que altera a lei dos auxílios tramitando na Assembleia. Então nós precisamos da categoria junto com a diretoria fazendo a luta. Sindicato não é diretoria, sindicato é categoria. E por fim, eu quero felicitar a todos, desejar boas festas de fim de ano, um Feliz Natal, um próspero 2025, que venha um 2025 de muitas lutas e muitas conquistas. Nós fizemos o 25º Encontro de Delegados, um número expressivo, que venham outros 25 Encontros de Delegados e Delegadas, e o ano que vem é um ano muito especial para nós, que é o ano em que nós comemoraremos 35 anos de Sejusmig. Tem muita surpresa, muita coisa boa vindo por aí, não tem, presidente? Tem sim, não vamos dar spoiler por enquanto não, mas tem muita coisa boa. São 35 anos de história, lutas e conquistas. Que venham mais 35 anos de muita luta e de muitas conquistas. Seguimos em luta. É isso aí, pessoal. Esse recado que o presidente deu aqui é muito importante. O sindicato não é a diretoria, o sindicato somos todos nós. Por isso é muito importante que toda a base fique atenta às nossas convocações, acompanhe as nossas pautas nas redes sociais, no nosso site e, o mais importante, quando convocados, vamos nos mobilizar, porque a luta ela é nossa, tá? Então vamos encerrar aqui, presidente, o nosso último Fala Diretoria deste ano. Desejo a todos os colegas, servidores e servidoras, um Natal de muita paz, muita saúde. Obrigado pela audiência, por esse carinho aí ao longo de todo o Fala Diretoria. Estamos programando alterações, mudanças, repaginada para o ano que vem. Então vocês fiquem atentos aí no nosso canal no YouTube, que ano que vem também teremos novidades aqui no Fala Diretoria. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, presidente. Até a próxima. Obrigadão. Até mais. Fala, diretoria. Fala, diretoria. Fala, diretoria. Fala, diretoria.